A queda de Prarte, consequências. As coisas mudaram rapidamente para Neia depois que a cidade estava em suas mãos. A notícia se espalhou como fogo em um verão quente e ventoso, e as pessoas se reuniram em massa. Os poucos sobreviventes, a maioria paladinos feridos que ficaram inconscientes na escaramuça inicial, foram amarrados e presos de joelhos entre Neia e a multidão na frente do governador. Havia alguns guardas da cidade e sacerdotes sobreviventes também. Houve alguns incêndios, mas sob a orientação dos homens de Neia e Tinamok, eles estavam sob controle e morrendo. Ela queria estar com eles, mas ela tinha seu próprio trabalho para fazer. Povo de Prarte, vocês mostraram que sua força é suficiente para fazer justiça. Bom trabalho! Ela gritou. As pessoas comemoraram. Um fedor repentino nas proximidades disse a Neia que um dos sacerdotes havia se sujado. Ela enrugou o nariz. Não era um cheiro agradável, mas então, era mais ou menos o cheiro de Prarte de qualquer maneira. Mas agora que você expurgou o mal de sua liderança, há muito o que fazer. Força que não funciona, é tão útil quanto água que você não pode beber. A primeira é a mais simples das tarefas. A eliminação desses sobreviventes que se aliaram aos corruptos, que se aliaram à maldade do ex-governador. Ela gritou. Cadê o barão? Cadê aquele merda de governador? Alguém gritou. Eu o entreguei ao rei feiticeiro, a Inzoalgon cuidará de seu sofrimento. Lembre-se de como ele queimou até mesmo um demônio. Agora o ex-agressor deste lugar está em suas mãos. Seu sorriso de lobo foi recebido por um mar de sorrisos correspondentes da multidão. Um guarda se sujou. Se vocês desejarem, solicitarei que o rei feiticeiro o envie para nós, para que ele seja visto pelo verme que ele é. Quando o capturei, ele estava escondido debaixo da cama como uma criança com medo da escuridão. Isto é o terror que vocês colocam no mal quando procuram corrigir os erros cometidos contra vocês. A força está dentro de todos, e vocês poderiam tê-lo derrubado a qualquer momento, se ele não os tivesse convencidos de sua fraqueza. Nunca sejam tão erroneamente persuadidos novamente, livrem-se do pecado da fraqueza, e vocês aplicarão uma justiça que fará com que sua cidade seja um lugar para se orgulhar, um lugar onde vermes corruptos se escondem debaixo de suas camas em vez de enfrentar sua ira. Ela gritou novamente. A multidão aplaudiu, os prisioneiros, exceto os paladinos, começaram a tremer. Agora devemos decidir o que fazer com esses homens que foram capturados. Podemos jogá-los nas prisões, podemos exilá-los, podemos colocá-los para trabalhar, podemos matá-los aqui e agora, podemos solicitar que a coroa tome posse deles ou podemos oferecê-los ao rei feiticeiro. Ela disse, e caminhou até os poucos padres. Ela removeu suas mordaças e disse, embora possa doer para vocês, meu povo, ouvir a voz do opressor, vocês são fortes o suficiente para suportá-la, deixe cada homem falar por si mesmo. Defesa, ou solicitar sua misericórdia, ou solicitar uma sentença de sua própria invenção. Mas eu juro, qualquer sentença que você nomear, será executada instantaneamente. Se alguém apresentar queixa contra um único homem aqui, deixe-o se apresentar à multidão e pronunciá-la antes que a sentença seja proferida. Neia disse, e ela colocou a mão sobre a cabeça do primeiro sacerdote. Diga seu nome. Ela disse a ele. Foda-se. Esse é o meu nome. O padre disse, eu sou o sacerdote principal Tapir, eu comando todos os sacerdotes de toda esta região nesta cidade, e nas aldeias além, minha vontade é a vontade dos deuses, e você me libertará imediatamente ou não haverá bênçãos para você, mate-me, e eu vou condená-la diante dos deuses quando eu os enfrentar. Eu não fiz nada de errado, os templos devem ter o que lhes é devido. Seus hereges infiéis. Blasfemos. Vou ver todos vocês apodrecerem por isso. Ele gritou, e sua voz foi abafada pelas vaias da multidão, e Neia ergueu as mãos para silenciá-los, e depois de enfiar a mordaça de volta na boca de Tapir, ela disse, há alguma testemunha contra ele. Uma mulher deu um passo à frente. Ela era jovem, mas um tanto envelhecida como os plebeus costumavam ser, mas ainda bonita apesar disso. Sua cabeça estava baixa, seus passos pequenos e suas mãos cruzadas à sua frente. Ela subiu para o degrau intermediário entre a multidão e o padre. Alguns dias atrás, fui até Tapir, implorando para ele curar minha filha quando ela estava doente. Ele perguntou se eu podia pagar a taxa. Eu não podia. Os guardas pegaram minha última moeda para pagar o aluguel da casa reconstruída que o governador mantinha. Eu tinha que ter isso, porque a chuva que estava caindo estava piorando. Então ele disse que havia outra maneira de eu pagar. A voz da mulher começou a aumentar, passando de temerosa a furiosa cada vez mais. Ele me tocou, ele me disse para fazer coisas para ele. Ele disse que era um pecado recusar um padre, ele disse que era pecado se eu deixasse minha filha morrer, então ele fazia coisas comigo,
prometendo que viria depois para curá-la, já que minha filha estava muito doente para se mover, e eu não podia carregá-la. Assim os olhos dela pareciam pegar fogo para Neia, enquanto ela olhava para ele, e então o inferno voou da boca da mulher. Isso foi o que ele fez comigo, ela gritou, e estendeu a mão até os ombros e puxou sua roupa simples, deixando-a cair e a deixando nua. Em outras condições, isso poderia ter despertado a luxúria da multidão, mas não agora, nunca agora. Um suspiro de horror foi arrancado da multidão, e dos paladinos que ainda estavam presos, vários deles choravam abertamente com o que viram de sua posição amarrada, porque seu corpo estava machucado e espancado. Apenas 1 centímetro de carne ou mais em todos os lugares onde ninguém veria. Ela se virou para a multidão, gritando: ele conseguiu! Ele fez isso! Ele fez isso! Ela virou-se para ele: você vê o que você fez? Ela gritou com ele. E por tudo isso, o desespero encheu sua voz, porque eu estava fraca demais para carregá-la. Quando eu terminei de suportar isso, ele prometeu ir até a minha filha, mas ele não veio. Ele não morreu e ela morreu. Oh, pelos deuses, ela morreu porque ele não morreu. Isso tudo foi em vão. Ela desmaiou de puro estresse, uma pilha de luto nua de uma mulher. Havia poucos que não estavam de luto com ela, mas havia um que não estava. Tapir teve uma ereção. Neia não viu de onde ela estava, mas outra pessoa viu, e apontou, e a sede de sangue da multidão estava em frenesi. Alguém a cubra. Neia disse, e um de seu povo desceu e colocou uma capa em volta dela, e a ajudou a se levantar para removê-la. Alguém quer falar por ele, disse Neia. Ninguém o fez. Sentença? Ela perguntou. Morte, eles disseram. Todos os instintos de Neia diziam para fazer esse homem sofrer. Ela se lembrava das maneiras como várias execuções eram descritas nos livros que ela lia. Crucificação, empalamento e outros passaram por sua mente, mas tudo isso levou tempo, tempo que ela não queria ter, e a ideia de ele viver mais, mesmo com dor, a enojava. Ainda assim, como mulher, ela sentiu que algo extra era necessário. Então ela se colocou na frente da multidão, girou e cortou com sua espada na frente de Tapir. Não ficou imediatamente claro o que ela havia feito, pois ela voltou para sua posição anterior atrás dos prisioneiros. Ela tinha errado. Tapir parecia pensar assim, pois parecia que ele disse isso através de sua mordaça, mas um momento depois o que ela fez tornou-se óbvio. Uma parte de sua roupa havia caído, cortada pela habilidade de corte superior da espada magicamente aprimorada de Neia. Mas não era apenas uma parte de sua roupa, a parte de trás da roupa vinha com ela. Os olhos de Tapir se arregalaram de descrença quando ele olhou para baixo e viu que sua ereção estava faltando, e rolando para longe dele escada abaixo, deixando um rastro de sangue atrás dela. Ele gritou através de sua mordaça quando a agonia o atingiu, e ele não parou de gritar até sangrar. Neia o deixou cair. A mulher perturbada viu e sorriu. Diga seu nome. Neia disse, movendo-se para o próximo homem. Taqui. O homem disse quando sua mordaça foi removida. Você tem algo a dizer em sua defesa? Ela perguntou. Eu não sou Tapir. Ele disse com nojo e cuspiu no cadáver ao lado dele. Nunca me recusei a curar ninguém, mesmo contra a política do templo, nunca aceitei suborno e nunca fiz nada além de servir aos deuses servindo ao povo. Sou apenas um sacerdote comum, não sei qualquer coisa sobre que suprimentos vão para onde, não fico prestando contas de projetos de reconstrução, tudo que faço é trabalhar no prédio e atender quem vem até mim. O que mais eu poderia fazer, mesmo sabendo o quão corrupto ele foi? Eu não teria o poder de fazer nada. Alguém falará por ele? Neia perguntou. Vários da multidão deram um passo à frente e confirmaram que ele os havia curado ou entes queridos sem nenhum custo quando eram pobres. Um disse que Taqui havia lhe dado moedas para pagar o aluguel ao governador. Alguns falaram que ele era de bom caráter em geral. Há alguma acusação específica contra ele? Neia perguntou. Nenhum deu um passo à frente. Então ele é culpado apenas de ser um padre em uma cidade de corrupção, culpado de estar aqui e não fazer nada, e até hoje todos foram culpados disso. A punição que ele receber deve recair sobre todos, então nós o libertamos. Ela perguntou. Libertem-no. A multidão ecoou e Neia cortou suas amarras e o ajudou a se levantar. Volte para a mansão, Neia disse, e me espere no gabinete do governador. Ele se levantou e voltou para a mansão. Os próximos padres foram uma mistura de culpa e inocência. 2 foram exilados por simplesmente aceitar subornos ou se recusar a ajudar o povo, mas outro foi executado imediatamente após ser exposto por sua responsabilidade nas acusações de blasfêmia de vários cidadãos que se opuseram ao regime, ou falado sobre o rei feiticeiro. Os guardas eram fáceis, nenhum deles não era corrupto e nenhum deles era particularmente corajoso, eles eram valentões capazes, mas diante do poder real,
sua coragem diminuiu. Um foi executado e os demais foram exilados, só que foram exilados nus, com nada além de um odre de água e um saco de pão velho. Isso incluía o guarda que Neia reconheceu da entrada. Ela não pôde deixar de sentir um pouco de satisfação presunçosa com aquele. Foi um acordo um pouco pior do que aqueles que se renderam na mansão, mas eles mantiveram suas vidas independentemente. Por fim, eles chegaram aos paladinos. Não eram muitos, a ordem dos paladinos havia sido dizimada na guerra contra Jaldabaoth, embora mais sobrevivessem no Reino do Sul. O norte tinha apenas um punhado. Agora, graças ao que aconteceu na cidade, havia menos. Ainda assim, Neia era considerada parte da ordem dos paladinos mesmo como uma mera escudeira, então isso a atingiu. Um por um, ela anotou seus nomes, perguntou se alguém poderia falar por eles. Poucos o fizeram, algumas observações de generosidade, mas nenhuma instância de um paladino enfrentando um guarda ou um padre abusivo foi trazida à luz. Mas, ao mesmo tempo, exceto por sua inação, ninguém fez acusações contra eles. Esses homens eram cúmplices por inação, sua fraqueza era moral, onde eles não tinham a capacidade de desafiar a autoridade, mesmo quando essa autoridade estava errada. Eles não estão aptos para serem paladinos, que devem defender primeiro a justiça e depois a autoridade. O poder que eles exercem não deve ser apenas de armas, deve ser de vontade de agir, e eles tinham apenas o primeiro. Não posso condená-los à morte por isso. Povo de Prarte, você vai deixar a sentença deles para mim. Como ex-membro da Ordem dos Paladinos, devo corrigir isso. A multidão concordou, e Neia virou-se para seus lutadores: levem esses homens para o escritório do governador, eu gostaria de falar com eles primeiro. Agora devemos decidir como esta cidade será governada. Ela começou, apenas para ouvir gritos de governadora Neia, sendo direcionados para ela. Ela balançou a cabeça enquanto levantava as mãos para acalmar a multidão. Eu não posso fazer isso, mas alguém deve ser nomeado para fazê-lo, ela começou, e a inspiração atingiu quando ela se lembrou de algo de um livro. Vá para seus distritos e selecione de cada distrito, um a quem você indicará para representá-lo, com cada adulto emprestando sua voz àquele que eles favorecem. Cada distrito irá nomear um representante. E eles formarão um conselho que decidirá as questões da cidade até que um novo governador possa ser enviado da capital. Ficarei aqui por alguns dias enquanto isso for decidido, e farei com que os mercadores que vieram comigo analisem os livros e determinem a profundidade da corrupção. Os já exilados e os que forem descobertos corrompidos terão suas propriedades confiscadas e suas riquezas devolvidas ao povo como compensação. A pura novidade do conceito pegou a multidão desprevenida e começou a se dispersar à medida que os problemas em suas mentes estavam a caminho de serem resolvidos. Neia, no entanto, tinha mais o que fazer, e o que ela tinha que fazer era enfrentar os padres e os paladinos. Eles estavam esperando em silêncio, sentados na frente de vários membros da Justiça Negra e, não mais surpreendentemente, alguns dos guardas pessoais de Tinamok. Vou lidar com isso daqui a pouco, senhores, mas primeiro, devo pedir a permissão de meu Deus para algo relacionado a eles. Ela disse, e provocando olhares de confusão, seguidos de choque quando após uma breve mensagem, um portal se abriu e ela atravessou como se fosse a coisa mais natural do mundo. Encontrando-se na sala do trono diante dos guardiões e seu Deus, ela se ajoelhou com a cabeça baixa, e Ains rapidamente disse a ela para levantar a cabeça, e falasse o que pensava. Enquanto ela relatava os acontecimentos do dia, os guardiões pareciam bastante surpresos e mais do que satisfeitos, e Neia apresentou sua ideia ao rei feiticeiro. Ele a encheu de perguntas e riu alto e por muito tempo. Neia Baraja, você leu o coração do meu desejo, seu serviço está acima e além de todos os mortais que se ajoelharam diante de mim. Ele disse. Neia balbuciou rapidamente, é meu propósito servir à justiça de sua majestade. Se você não tivesse deixado claro para mim através de seu dom de ensinar, eu nunca poderia saber sua vontade. Ela disse, provocando outra risada de seu querido Deus. Quando tudo estiver pronto, cuidarei de sua recompensa, mas, por enquanto, você tem muito o que fazer. Ains disse, e abriu o portal, e Neia entendeu a dica e partiu. Neia saiu do portal e se moveu propositadamente na frente deles e sentou-se atrás da mesa do ex-governador, como se ela não tivesse acabado de passar por um buraco na realidade, 2 vezes, para falar com um Deus. Vou falar claramente, vocês não estão todos em pé de igualdade aqui. Ela disse. Taki, você não fez nada, mas permaneceu inconsciente a tal ponto que devo concluir que você não queria ver. Eu soube no momento em que entrei nesta cidade que era uma fossa de corrupção e abuso. Você viveu aqui e nunca percebeu a profundidade da corrupção. Ou você não queria ver, ou é irremediavelmente ingênuo. Ela suspirou, mas,
Você não fez nada de errado, exceto ser cego para o mal, eu não vou te machucar, mas como padre você tem obrigação de penitência quando você peca, especialmente um que você cometeu diariamente. O padre abaixou a cabeça e assentiu. Mas você também fez muito bem mesmo apesar de tudo, então eu tenho que levar isso em consideração. Ele olhou para cima, curioso para saber o que ela diria a seguir. Os padres não são perfeitos, mas em sua imperfeição, eles têm a chance de mostrar a graça de sua natureza, então vamos começar algo novo com você, algo que o mundo precisa. Havia olhares vazios, mas esperançosos em sua direção. A política do templo de cobrar pela cura os manteve fora da política, mas também os impediu de fazer a única coisa que deveriam ter feito o tempo todo: cuidar das pessoas. Durante anos não houve resposta para como lidar com isso, mas acredito que tive uma ideia, algo que vocês, paladinos, e você, Taki, estão bem posicionados para fazer. Seu sorriso era genuíno, e eles se inclinaram e ouviram com atenção. Eu não posso ter todo o crédito por esses conceitos, se não fosse pelo Deus da Justiça, Ainzo Algon, e seus livros, eu poderia nunca ter pensado nisso. Ela disse: vamos começar uma nova ordem de padres. Dada a natureza das coisas, vou chamá-los de os acorrentados. A responsabilidade deles não será senão o cuidado das pessoas, na cura e nos bons conselhos, eles, começando por você, percorrerão a terra e cuidarão de todos com suas habilidades, nunca parando por muito tempo em um lugar, até que sua promessa a eles esteja completa. A corrupção desta cidade durou 3 anos e meio, mais ou menos, portanto, essa será a duração do seu voto. No entanto, para marcar sua penitência, deve haver sempre alguns elos de corrente em volta de seus pulsos, até que seu voto termine e eles sejam removidos. Taki parecia profundamente entusiasmado com a ideia, mas perguntou: como vou, você sabe, comer e viver em todo esse tempo? Neia tinha uma resposta pronta: Justiça Negra vai estabelecer um templo aqui exatamente como fizemos na capital. Mas vamos nos sustentar economicamente não cobrando pela cura, mas agindo como corretores para o rei feiticeiro no aluguel de mortos-vivos para várias tarefas. Podemos coletar o excedente para transporte para seu reino e receber uma comissão sobre o que lhe fornecer. Esta moeda pagará pela manutenção do templo e pelos suprimentos de que você precisa para continuar a viajar e curar. Suas cabeças giravam enquanto imaginavam o que isso representava. Os paladinos eram capazes de curar, pelo menos até certo ponto, mas mais de um tinha a dolorosa tarefa de recusar por causa da política do templo. Isso agora foi apagado completamente. Mas, e nós? Um paladino falou: parecia que você tinha um papel para nós nisso. Eu tenho, disse Neia. Você é capaz de curar, mas suas principais habilidades estão em combate. Você terá 2 papéis, o que exigirá uma ordem inteiramente nova de paladinos, e se você aceitar isso, você será o primeiro. Sejamos sinceros, você teve um papel na opressão do povo e, embora sem entusiasmo, lutou pelos opressores quando os tumultos começaram. Mesmo que você não soubesse a extensão do que estava apoiando, você era culpado de tornar possível para homens como Tapir escapar impunes fazendo o que ele estava fazendo. Um dos paladinos vomitou com a memória. Então eu diria que você tem uma dívida de honra, se não de sangue. Neia terminou, ignorando educadamente o vômito bem justificado e a leve bagunça que deixou no chão. Eles assentiram. Não havia como negar. Em memória do sangue que vocês erroneamente derramaram, vocês serão os paladinos vermelhos. Suas tarefas serão escoltar padres como Taki e protegê-los com suas vidas, e vocês também escoltarão e protegerão viajantes que partem de templos para lugares sagrados. Você estará livre para usar suas artes de cura em qualquer um que precise delas, e seu voto será pelo mesmo período de tempo que os acorrentados. Ambas as ordens cairão sob o templo da Justiça Negra. Você irá, pelo menos temporariamente, sair daqui e ajudar a cidade, e então vocês se mudarão quando as pessoas forem atraídas à sua volta. Você aceita a sua sentença? Neia perguntou. O grupo se entreolharam com os olhos arregalados enquanto contemplavam o que estava diante deles e disseram em uníssono: sim. Bom, junte suas coisas e vá para o maior templo da cidade. Acredito que terei pessoas para encontrá-los lá antes do fim do dia. Ela disse. Eles se curvaram depois de se levantarem e partiram rapidamente. Não muito tempo depois que eles partiram, um de seu povo voltou, mas sem os blasfemadores e hereges. Onde? Ela começou, apenas para ele interromper e dizer: há muitos. Reúna-os no pátio. Ela disse em descrença silenciosa. Minutos depois, sua descrença foi apagada e, quando eles a viram e a reconheceram, houve um longo e alto aplauso.
Assim como ela suspeitava, ela reconheceu muitos do antigo destacamento de resgate que pretendia procurar o rei feiticeiro após sua primeira luta com Jaldabalt. Havia rostos que ela não conhecia, mas muitos ela conhecia, e quando ela começou a falar, as lacunas começaram a preencher, enquanto ela contava o que estava fazendo, para profundos aplausos. Especialmente quando eles viram membros da organização Justiça Negra em suas costas, e que rugiu novamente quando ela explicou a fundação do templo na capital, e a revolta aqui nessa cidade. Eu suponho, Neia disse, que vocês não têm intenção de fazer nada, agora que vocês estão fora da prisão. Isso provocou risos, como se eles não fizessem nada quando estivessem livres para fazer qualquer coisa. Ela passou a explicar a fundação de duas novas ordens, uma de sacerdotes que curariam livremente, viajariam e apoiariam as pessoas enquanto promoviam a fé de Ain Zoal-Gon e seus ideais, e outra de paladinos que existiam para proteger os outros no perigoso mundo lá fora, padre e peregrino. Os detalhes que ela forneceu os encheram de otimismo e, quando ela perguntou se eles gostariam de fazer parte de alguma dessas organizações, a única pergunta foi qual grupo de voluntários deveria ir para onde. No final, havia menos voluntários como curandeiros, até porque exigia talento, mas ela raciocinou que isso era aceitável, pois eram necessárias mais pessoas para proteger um curador do que para realmente fazer a cura. E quando eles se dividiram, Neia explicou tudo o que eles teriam que aprender e os enviou para o maior templo da cidade. Quando eles se foram, ela pensou que poderia ter um momento de paz, até que Tinamok apareceu, oferecendo seus parabéns. E agora? Ele perguntou depois de apertar a mão dela. Neia sorriu amplamente e disse: primeiro, preciso que você e seu povo com cabeça para números, examinem os livros contábeis, descubram onde os roubos foram e para onde foram, e também, as ricas mansões dos corruptos aqui vão ser esvaziadas e a riqueza redistribuída. Basta dizer que com todo o dinheiro voltando para o bolso das pessoas, sugiro ficar mais alguns dias, será um bom negócio. Eu tenho que enviar uma mensagem solicitando um governador substituto e os detalhes de nossos testes improvisados, os resultados e as informações sobre tudo tirado do rei feiticeiro. Isso vai criar algum caos no tribunal, mas isso não pode ser evitado. Eu gostaria, seu sorriso tornou-se predatório, que eu pudesse ver o rosto do conde quando ele soubesse o que aconteceu aqui. Mas de qualquer maneira, temos muito o que fazer e nós não temos tempo. Eu quase gostaria que pudéssemos, eu gostaria de ver o que você faria com Prate se você tivesse esse tipo de tempo. Ele disse com uma risada. Eu também. Neia respondeu, mas nunca há o suficiente disso para todos. Talvez não. Tinamok respondeu. Mas estou ansioso para ver o que você fará nos próximos amanhãs. Ele disse, batendo no ombro de Neia enquanto saía.